quem ensina o filho, colherá fruto nele, e se orgulhará no meio dos familiares. Versículo 7. Quem mima o filho, deverá depois tratar-lhe as feridas, e a todo gemido suas entranhas se perturbarão. Ou seja, o filho não vai ser suficientemente formado para a vida e vai sofrer depois, né? E você também vai sofrer. Mimar é uma maneira de estragar uma pessoa com uma força, né? É fora do comum. Desculpa, o versículo é 13, não é o 11, o próximo versículo. Ensina teu filho e ocupa-te com ele, para que não venhas sofrer por sua depravação posteriormente, por seus erros, pelos seus pecados. Eu gostei tanto desse verbo, ensina o teu filho e ocupa-te com ele. Porque ocupar, né? Todo verbo expressa uma ação, mas ocupar ainda mais, né? Você vai gastar tempo. Quem se ocupa gasta tempo. Quem se ocupa presta atenção, né? E olha, eu vou ser sincero. Existe uma corrente pagã hoje em dia que quer ensinar por aí que os filhos nascem bons, prontos, e os pais que têm que se adequar, né? Os pais têm que ser os amigões, né? O pai amigão, a mãe amigona. Mas gente, os filhos já nascem, tirando Nossa Senhora que nasceu imaculada na sua concepção, os filhos já nascem com as consequências do pecado original. E o bebê é uma tábula rasa. Presta atenção numa criança. Ela está pedindo para ser educada. Ela está pedindo para ser formada em cada coisa. Presta atenção. A criança vai desafiando o pai, sobretudo numa certa idade, a mãe, porque ela quer testar o limite. Ela está pedindo, me eduque, me coloque limite, me ensine. E o livro do Eclesiástico está dizendo que é importante mesmo se ocupar, prestar atenção. Esses dias eu ouvi uma pediatra, né, que trabalha muito com a área das crianças, sobretudo crianças que sofreram abusos sexuais, pedofilia, etc. Ela dizia que pai e mãe tem que ser neurótico. No bom sentido da palavra, ela usou essa palavra para expressar que o pai e mãe tem que ficar em cima. Tem que abrir. Ela contou de uma mãe que abriu a bolsa da escola do filho, acho que de 12 anos, 13 anos, descobriu um fundo falso e descobriu que o filho estava traficando. Menininho de casa. Então pai e mãe tem que ser neurótico no bom sentido da palavra, tem que ficar em cima, tem que se ocupar da educação. Se ocupar da educação. Gastar tempo. Ser pai e mãe, gente, é um desafio. Educar um ser humano é um desafio, porque quando nasce aquele bebê, você tem que se ocupar na educação. O que é educação? O que é educar? É você tirar da pessoa aquilo que ela tem de bom e nem sabe. É você tirar o melhor da pessoa, sabe? Educere do latim, né? Quer dizer, tirar o melhor, né? Conduzir para o melhor, sabe? E aquela criança que você recebe nos braços, Deus está te confiando para que você a ajude a se tornar o homem, a mulher que Deus criou para ser. O ser humano que Deus a criou, que Deus o criou para ser, sabe? Então é uma tarefa, mas você não está sozinho, Deus está com você. Às vezes você tem que tomar um cafezinho com Deus, parar, né? Fazer uma oração e falar: Senhor, olha, aquele fulano que o Senhor me deu, aquele meu filho, aquela minha filha, para criar, está difícil, me ajuda, eu não estou sabendo, eu estou perdendo a mão, né? Buscar sabedoria em Deus, na palavra. Mas olha, começando já a falar da doutrina. O Catecismo da Igreja Católica, número 2221, ensina que a missão de educar é parte essencial do matrimônio. Essencial. Depois 2225, Catecismo ainda da Igreja. Desde a mais tenra infância, os pais devem iniciar os filhos nos mistérios da fé, associando-os à vida da igreja. Catecismo 2225. O que isso quer dizer? O pai e a mãe são os primeiros catequistas. O pai e a mãe são os primeiros responsáveis pela formação espiritual, cívica, moral, sabe? Formação do caráter da criança. E hoje em dia existe um movimento ateu, sabe? Que quer tirar, na nossa sociedade, que quer tirar a autoridade dos pais educarem, das crianças. Vão na escola, lá na escola eles estão ensinando ideologias, coisas que os pais não acreditam, que os pais não querem que ensina. O pai está pagando diretamente, né, a escola privada ou a pública pelos impostos para o professor ensinar matemática, e ele está lá ensinando ideologia. Ele está lá ensinando
coisas contrárias à lei de Deus. Ele não é pago para ensinar isso, ele é pago para ensinar a ciência, a matemática, a geografia, o que está sendo muitas vezes, sabe, mal ensinado em muitas esferas. Mas o pai e a mãe têm que entender, você é autoridade, você tem, do ponto de vista civil, jurídico e espiritual, a autoridade total de educar os seus filhos. Não na matemática, não na gramática do português, mas na questão moral, na questão espiritual. Se na escola estão ensinando coisas que você não concorda, você precisa ir lá e chegar junto com o diretor. Que a diretora, não, eu não concordo, vocês não são pagos para isso. Ideologia, não. Porque, gente, eles estão entrando nas nossas casas pelo celular, estão entrando nas escolas e pervertendo a cabeça das crianças. São coisas que os pais não ensinaram e não acreditam. Por que as crianças estão acreditando? Criança, gente, até os 23, 25 anos, o neocórtex frontal não está totalmente formado ainda, que é a parte do discernimento e da razão, do escrutínio da razão dentro do cérebro. Então, um adolescente, ele não tem condições psicofísicas de concluir por ele mesmo o que é melhor. Então ele precisa ser guardado pelo pai e pela mãe, e precisaria ser protegido pela lei, porque está errado certas lavagens cerebrais que fazem nos nossos jovens. Falo a escola, mas falo da faculdade. Quantos jovens participam da igreja, são de grupos de jovens, até ir para a faculdade? Lá faz uma lavagem cerebral, o cara não volta mais para a igreja, odeia padre, odeia sacramento. Por quê? Se ele era da igreja, devia ser proibido por lei essa lavagem cerebral nas nossas crianças, nos nossos jovens que ainda não têm consciência para se defenderem intelectualmente, argumentativamente, né? Então você, pai e mãe, é o catequista da sua criança. Você é responsável pela formação do indivíduo no sentido moral, cívico, espiritual, né? É você que ensina. E nós precisamos assumir essa missão, dar trabalho. Educar não é fácil. Assumir a missão de educar para Deus, de educar para o céu, de educar para a fé. E como a família educa? Em primeiro lugar, a família, o casal, precisam ter uma concreta vida espiritual. E aqui eu estou falando de vida sacramental, comungar, confessar. Sua criança precisa ver você buscando os sacramentos. O casal precisa ter uma vida bíblica, conhecer a Bíblia, falar sobre a Bíblia. Você sabe, eu estou conduzindo esse ano o projeto Leia a Bíblia Inteira comigo em um ano, né, no meu canal. E eu sempre oriento, todo dia entra um vídeo, você pode começar hoje, está lá na playlist Bíblia em um ano, você vai ler a Bíblia inteira explicada por mim em um ano. E eu tenho incentivado lá no Bíblia em um ano as pessoas a fazerem grupos de estudo. Por exemplo, durante a semana todo mundo ouve lá e faz o seu estudo. Uma vez por semana se reúnem, tomam um café para fazer da Bíblia o assunto da roda de conversa, entendeu? Olha, aquele dia o capítulo tal mexeu comigo nesse aspecto. Olha, eu aprendi isso que eu não sabia, sabe? Fazer da Bíblia, da palavra de Deus, da vida dos santos, assunto das nossas conversas, das nossas mesas. Em primeiro lugar, pai e mãe, tira o celular na hora da refeição. Mesa não é lugar de celular. E que se fale da vida dos santos. Você sabe que em muitos mosteiros, eu vou fazer retiro, vira e mexe em mosteiros, acontece o seguinte: na hora da refeição, eles chegam todos em silêncio. E uma pessoa, antes da refeição ser servida, começa a ler a história de um santo, ou trechos de um livro de um santo, ou o ensino da igreja. E aí eles começam a se servir todo em silêncio. Depois que acaba a leitura, todos comendo e meditando. E só depois de um tempo tem o recreio, que eles chamam, que daí eles podem conversar. Ou seja, eles estão usando a mesa também para ser um momento de abastecimento, de pensar nas coisas do céu. E, gente, e está cada vez mais precoce. Você sabe que o padre Gabriel Amorth, né, aquele grande exorcista do Vaticano que morreu há pouco tempo, ele escreveu num livro, né, um exorcismo que foi filmado, né, com autorização do Vaticano. Está no livro dele que o diabo disse assim no exorcismo: eu vou tirar as purezas das crianças desde as fraldas. O demônio disse. E cada vez as crianças estão tendo contato com a pornografia mais cedo. Crianças de 6 anos, de 7. Eu vi uma pediatra dizendo há pouco tempo. E o transtorno que isso gera na cabeça da criança. A sexualização das crianças precocemente. Então, por isso, você precisa assumir a educação dos seus filhos. E falar sobre Deus. E falar sobre o Evangelho. E falar sobre a vida dos santos. Precisa ser assunto, sabe?
Os heróis do seu filho não tem que ser só os da Marvel, o Batman, o Homem de Ferro, mas tem que ser os santos. São Felipe Neri, São João Bosco, apresentar, claro, a vida dos santos de uma maneira lúdica para as crianças, que elas possam compreender segundo a idade delas, mas já tem material nesse sentido na internet. Buscar a formação para educar para a fé, né? Sabe, outra coisa, eu já disse que a família educa tendo uma vida espiritual, mas a família também educa, sobretudo o pai e a mãe, amando-se e respeitando-se. Porque você sabia que o amor entre o pai e a mãe, e do pai e da mãe para com a criança, é o alicerce central da vida emocional de uma criança. É fonte de estabilidade e equilíbrio. Então a criança precisa ver o pai e a mãe se amando. Por isso que eu digo para você, pai e mãe, vocês precisam ter um momento de vocês. Deixa com a sogra a criança no final de semana, vai, nem que seja um dia. Para um hotel, vai viajar, vai comer fora, que seja. Vocês precisam se amar. O amor entre vocês precisa estar temperado. Não pode ser só problema. Porque a criança vai ver isso, sabe? E vendo isso, ela vai também se sentir segura, né? Porque em lares nos quais há grito, o pai e a mãe não têm unidade, a criança vai ficando insegura, né? Ela percebe. Isso afeta muito negativamente, né? A vida emocional, a vida espiritual da criança. Então, como nós lemos aqui no livro do Eclesiástico, ocupa-te do teu filho. A parentalidade, ela, por contrário do mito que diz que a maternidade nasce com o filho, eu não acredito nisso não. A maternidade não nasce com o filho, a paternidade não nasce com o filho. Sim, talvez do ponto de vista instintivo, né? Agora eu sei que eu não penso só em mim, eu penso na criança. Sim, nesse aspecto eu concordo. Mas você, para formar uma criança, você precisa correr atrás. Você precisa estudar, você precisa aprender, né? O pai e a mãe precisam conhecer a doutrina da igreja, precisam viver a fé para educar a criança na fé. Para educar. Mas como eu disse, o amor entre eles precisa estar saudável. Tendo um amor saudável entre o pai e a mãe, tendo uma vida espiritual na família, aí começa a catequese propriamente dita. Porque São Paulo disse lá aos Romanos capítulo 10, né? A partir do versículo 15, a fé vem pela escuta. A fé vem pela escuta. Mas o próprio São Paulo indagou lá em Romanos 10, como eles ouvirão se não tiver quem pregue, né? Como crerão se não ouviram? Como ouvirão se não tiver quem pregue? Então, de fato, é preciso ter alguém que pregue. É preciso ter alguém que ensine. Então, pai e mãe, tem que ensinar as crianças e tem que dar um jeito de levar à igreja. Dar um jeito de apresentar Deus como um pai amoroso, como um pai bom. Não falar de Deus, apresentando Deus como um cruel tirano, né? Ou dizer, se você não for à igreja, o diabo vai te pegar. Não, não é isso. Criança bagunça mesmo, criança saudável, tem energia. Não é nenhum problema na sua criança, é sinal que ela está saudável, né? Mas apresentar Deus como um pai bom. E dizer, olha, é importante. Se a criança está dando muito trabalho, sai um pouquinho com ela lá fora para deixar os outros ouvirem a homilia. Mas depois volta, que ela cresça na igreja. Eu sei que é difícil. Educar dá trabalho. Gente, ser feliz dá trabalho. Não tem jeito, né? Mas dá o seu melhor, sabe? Dá o seu melhor. Para que o seu filho aprenda sobre Deus. E continuando, é preciso ensinar. E educação na fé, né? O catecismo diz que é preciso ensinar os filhos a amar Jesus e a seguir Jesus. Você tem que lutar, se esforçar para fazer o seu filho se apaixonar por Jesus. Porque eu digo para você sem qualquer demagogia, Jesus é apaixonante. Por isso que eu me tornei padre, né? Um padre é um homem como qualquer outro homem. Tem todos os limites humanos, mas é um homem que se transcende a cada dia porque se apaixonou por Jesus. Se apaixonou por Nossa Senhora. Mas isso não só o sacerdote, todos nós precisamos nos apaixonar por Jesus. Porque, repito, Jesus é apaixonante. Apresente para o seu filho. Seja ele adolescente, jovem ou criança. Jesus. Esse Jesus maravilhoso, esse Jesus leve. Mas também, claro, que nos chama à conversão. Mas que nos ama, que está pronto a nos entender e a nos ajudar a superar os nossos erros, né? Incentive o seu filho a rezar, né? Tem casas nas quais vira e mexe eu ouço isso. Talvez você que está me ouvindo aí pode confirmar.
casas nas quais o pai e a mãe ensinaram as crianças a rezar. Acontece muito. Na hora do almoço, por exemplo. Aí o pai e a mãe, às vezes na correria, pagando boleto, e tem que levar um para aula, outro para outra aula. O pai e a mãe esquece. Aí às vezes a criancinha de 3 anos, papai, o senhor não rezou. Elas aprendem. Elas aprendem o que a gente ensina. Então, despertar a criança para a vida de oração, claro, a oração no nível dela, né? Não é para ela ler a Suma Teológica, mas ensiná-la a falar com o Papai do Céu, usar imagens, né? Gasta tempo, sim, gasta-se tempo, mas é o melhor investimento da sua vida. Ensinar as crianças sobre os sacramentos, o valor do batismo, a confissão, a Eucaristia. Introduzir a criança na leitura da Bíblia e transformar ali aquela leitura, contar a história de Davi, contar a história. Meu sobrinho, por exemplo, hoje ele está com 7 anos, ele já está mais racional, mais, com a razão mais desenvolvida. Mas quando ele era novo, ele se apaixonou por São Miguel Arcanjo. E ele dizia, eu quero ser um guerreiro igual São Miguel. Claro, ele não entendia o tipo de guerreiro que São Miguel é, mas ele já admirava, já se apaixonou por São Miguel. Depois a minha irmã contou sobre Davi. E o menino, sobretudo o homem, ele precisa, né, vou usar o termo, não idolatricamente falando, mas ele precisa de um modelo, né? Vamos dizer, o termo mundano seria um ídolo, né? Ídolo não no sentido de idolatria bíblica, espiritual, mas no sentido que o mundo chama de ídolo, óbvio, né? Não é o nosso conceito religioso, mas um jogador de futebol, ele precisa. Então, por que não apresentar Jesus? Por que não apresentar os santos, né? Então, eles vão se apaixonar. O catecismo fala também da formação, da educação moral, da formação do caráter, ou seja, ensinar o certo e o errado claramente, ensinar o certo e errado com base nos mandamentos da igreja, do catecismo, da Bíblia, né? Promover as virtudes, como as nossas crianças precisam ser ensinadas para a virtude, sobretudo os homens, mas também as meninas. O menino, ele se torna homem a partir do desafio. Você tem que desafiá-lo a ser melhor, né? Desafiá-lo a seguir o exemplo de Jesus, de Paulo. Educar para as virtudes, a honestidade, a pureza, a obediência, o respeito, a generosidade, a responsabilidade. E quando precisar corrigir com amor, né? Eu costumo dizer que a gente tem que corrigir motivando, não humilhando, né? Vai precisar corrigir, vai precisar repetir as coisas, vai precisar. Mas com amor, né? Com motivação. Olha o que o catecismo diz, número 2223. A educação para a fé deve incluir uma educação para as virtudes humanas também. Ou seja, você tem que se esforçar para formá-lo como um bom cidadão também, né? Um bom marido, um bom esposo, um bom trabalhador, né? A educação cristã deve incluir uma educação para as virtudes humanas, que faz parte do crescimento da liberdade e da maturidade moral. Educá-lo, né, para a virtude, educá-lo para, ser uma boa pessoa, educá-lo demonstrando amor, demonstrando acolhida. Tem que ser firme, mas demonstrar amor. E na hora de corrigir, né? Porque você é o pai, você é a autoridade. A criança tem que entender, né, que dentro de casa tem uma hierarquia. Então não dá para deixar ela mandar, né? Você tem que educar, mas também manifestar afeto. Não é só educar. E aqui eu não estou falando para bater, para machucar, não. Mas com autoridade, correção, né? Olha só, a Lumen Gentium ensina, número 11, que a família é chamada a ser uma igreja doméstica. Educar na fé os filhos é um meio de santificação para os pais. Padre, dá trabalho. Olha, você quer ser santo, você pai e mãe? Esforce-se para educar bem. Esse é um caminho de santificação perfeito. Esforçar-se para educar bem os filhos. Sobretudo nesse tempo de ataque, né? Ataque das ideias. O demônio também guerreia no campo das ideias, né? Ataque das ideologias, que querem roubar a pureza da nossa criança, que querem desconstruir o modelo de ser humano que Deus apresentou na Bíblia, que querem desconstruir a família. Eduque o seu filho na fé. Isso é santificação, é um caminho de santificação, tá? Deus é o melhor nesse sentido, que com certeza você vai colher frutos maravilhosos. Olha, o segundo bloco, o padre estará aqui para exercer a direção espiritual. Responder sua mensagem via Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, já vai aparecer o endereço aí na sua tela, tá? E também eu convido você a fazer um print do programa Para Ser Feliz, posta aí para nós, marca a gente, é bem importante. E também, mais uma vez eu reforço o convite de você vir fazer o projeto Leia a Bíblia Inteira Comigo em um Ano. É um projeto que vai te explicar a Bíblia como um todo. Eu a dividi nos 12 principais períodos da salvação: criação,
do Gênesis ali, o Pentateuco, né? Depois Egito, né? Deserto, conquista da Terra Prometida, juízes, profetas, exílio, pós-exílio, início da igreja. É muito interessante, pedagógico. Um vídeo de 15 minutos todos os dias. Tem um ano, não precisa fazer tudo uma vez, né? Ai, padre, mas nós já estamos no final do ano. Então, todos os vídeos estão lá na playlist. O seu ano começa agora, se você quiser começar agora, né? É só você ir lá no youtube.com/Padre Adriano Zandoná. Em janeiro, a Capela da Sagrada Família, mas o livro De Nazaré para o Meu Lar, do Alexandre e Roseni Oliveira, que são missionários da Canção Nova, que falam muito bem sobre esse tema das famílias. Como lutar pela sua família, um livro do Padre Adriano Zandonais que vos fala. E o livro Famílias Curadas pelo Amor de Deus, do Rubens e da Tânia. Então esses materiais todos você recebe no final, né, em janeiro, e você recebendo o boleto complementar, nos ajude. Esse final de ano é difícil, a gente quer continuar evangelizando, então contamos com você. Nosso site é nossafamilia.cançãonova.com, se você tiver qualquer dúvida, tá certo? E tem também os materiais de evangelização do Davi. Nós temos aqui os meus livros, o Construindo a Felicidade, também o livro 7 Passos para Restaurar a Sua Família. Tem muitos livros, eu tenho 9 livros, tem as músicas minhas também, os livros no loja.cançãonova.com, óbvio, e as músicas, você ouve as minhas, do Samuel, no Spotify, no Deezer, no Apple Music, no Google Music, nessas plataformas de streaming em geral, né, você encontra as nossas músicas, tá certo? Então vamos lá para as nossas mensagens, eu estou recebendo, olha, pro WhatsApp também, já apareceu aí na tela o número do WhatsApp, se não, coloca aí a produção, por gentileza. E olha, eu estou recebendo várias mensagens aqui, gente já partilhando comigo, já participando. É um tema bem legal, bem sensível também, né? Muita gente já compartilhando a foto aqui, assistindo o programa também. A Luziana está aqui com a gente, a Sandra também. Padre, a Sandra perguntando: a partir de qual idade uma criança deve ser levada à missa? Tem um sobrinho de 2 anos e não para quieto, grita, se joga no chão. Entretanto, assim que chega na igreja, vai direto fazer parte da banda, ama, leva um violãozinho que ganhou para tocar e é a sensação da missa. Mas minha mãe fala com os pais para não levá-lo ainda porque é muito pequeno e acaba atrapalhando os outros a ouvirem a celebração, e até mesmo o padre. Olha, tem que ter discernimento. Eu penso que é preciso levar, sim. Mas se a criança está atrapalhando todo mundo, fica lá na porta um pouquinho. Desculpa. Fica na porta. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Distrai a criança. Depois você retorna, né? Se está insuportável, tem que ter um pouquinho de simancol, obviamente, né? Mas depois você retorna. Mas eu acho que é importante para ela crescer no ambiente, né? Porque senão ela vai ficar avessa. E é muito mais fácil para a criança, para qualquer um de nós, ficar em casa assistindo o jogo, ficar em casa brincando, ficar em casa assistindo, brincando, fazendo joguinho, ficar em casa pintando. É mais gostoso, agradável do que sair na igreja e prestar atenção, ouvir alguém falando, no caso o padre, né? Mas a gente tem que ensinar. Eu penso que tem que levar com discernimento. Se está muito impossível, vai ensinando. Todo dia, olha ali a casa do Papai do Céu. A gente tem que se comportar. Claro, você vai falar na certeza que vai acontecer e que ele não vai prestar atenção sempre, né? Mas tem que insistir, tem que educar. Educar é uma arte também da persistência, né? É isso. Vamos lá, temos uma mensagem. Samuel vai ler para mim, por gentileza. Antes posso falar alguns abraços aqui que foi mandado para o senhor? Pode, padre? Claro, Vamos lá, então. Aqui é da Carla de Maceió. Ela está agradecendo pela sua missão e pelas suas palavras de sabedoria que ajudam sempre ela. Tem também obrigado. Aqui o Aurélio, o Aurélio de Arinos, Minas Gerais. Nunca vi essa cidade, Arinos. Todas as terças-feiras eu e minha família não perdemos o seu programa. Entrei numa depressão, mas com as suas orações eu melhorei, graças a Deus. Que bom, obrigado, gente, pelo carinho. Louvado seja Deus, obrigado pela partilha. Então, Samuca, lê para nós. Eu tenho mais mensagens aqui também, depois o padre lê. Essa mensagem é do Rio de Janeiro. Boa noite, padre. Eu rezo intensamente, eu acredito, né? Incessantemente. Ah, tá. Boa noite, padre. Eu rezo incessantemente. Falei certo, padre? Falou, bonito, hein? Incessantemente. Essa voz aveludada, né? É o Samuel. Pela conversão de meu filho e libertação do vício. Ele nasceu e cresceu na igreja e não ama mais a Deus. Me sinto fraca na fé. Nem acho mais solução. Me ajude. É o drama de muitas mães, né, filha? Minha solidariedade para com você, as minhas orações.
É o drama de muitas mães, né? Filhos que entraram no vício, situações bem difíceis. Mas olha, não desista. Continue rezando, continue tentando. Ele é sua responsabilidade. Claro, se abasteça em Deus, chore diante do sacrário, busque ajuda que for possível. Mas não tem uma receita pronta, né? Não tem uma receita pronta. Eu fui viciado, minha mãe rezou muito por mim e usou certos argumentos na época que funcionaram, né? Foi a graça de Deus, na verdade, não foi só a força de um ser humano. Foi o batismo no Espírito Santo, no encontro que eu fui, que me tirou mesmo das drogas, né? Então, é preciso lutar para que ele tenha um encontro pessoal com Cristo, tentar levá-lo à igreja, tentar ir lá na igreja, convidar os jovens para virem chamá-lo, né? Porque um jovem precisa ser convidado para ir para a igreja por um outro jovem, né? Eu acho que isso é muito essencial. Boa noite, padre. Depois de 11 anos sozinha, meu marido me abandonou, somente trabalhando e vivendo para cuidar da minha filha, sozinha, desde os 3 aninhos dela. Somente agora consegui me abrir a um novo relacionamento com um homem de Deus. Mas agora minha filha, com 15 anos, não está aceitando o meu namoro. Não estou sabendo fazer ela entender que eu mereço refazer a minha vida. Me ajude, padre, não estou sabendo lidar com ela. 15 anos é uma data complexa, né? Eu já quero entrar num outro assunto para responder a sua pergunta. Olha, toma cuidado se você for casar para colocar um outro homem dentro de casa com uma menina de 15 anos, né? Plena puberdade, com um corpinho tão bonitinho. A gente ouve tanta coisa acontecer que vocês não têm noção, né? Um padre ouve muita coisa, né, nesse sentido. Então toma bastante cuidado. Segunda coisa, conversa com ela. Adolescente, ela já está numa fase crítica, né? O adolescente é meio rebelde sem causa às vezes, cresceu sem o pai. Mas vai conversando com ela. Antes de conversar, passe no sacrário. Peça a Deus sabedoria e seja bem crua com ela. Ela já consegue entender. Olha, filha, a mãe deixou tudo por você. Eu não olhei para ninguém para cuidar de você, né? Agora eu quero viver, né, a minha vida e tal. Claro, você não falou do seu status. Se você tem condição de se casar, né? Que se você foi casada, você vai estar numa situação, né, que você não vai poder comungar. Então nisso você não entrou nesse assunto, eu não estou falando, porque eu não sei se você só juntou com a pessoa ou foi casada sacramentalmente. Só estou respondendo a tua pergunta, né? Mas para dizer, tenta conversando com ela, tenta continuar, conversando com ela, né? Pouco a pouco ela vai entender. E também em algum sentido você vai ter que se impondo, né? Vamos lá, Andréia dizendo, padre, sobre a educação positiva. Na minha opinião, tira a autoridade dos pais. Qual a sua opinião, Andréia de Brasília? Olha, depende que tipo de educação positiva que você está falando. Tem muitas abordagens, né? Mas a tradicional é aquela que você não pode dizer não para a criança. Ela está sempre certa. Do meu ponto de vista, é uma falácia, né? O ser humano não reage assim, né? Tem que dizer não para a criança assim, com respeito, com amor, com carinho, de maneira lúdica, em alguns momentos, mas tem que colocar limite. Nós lemos o livro do Eclesiástico, né? Então tem muitas abordagens, né? Muitas vertentes da educação positiva, mas essa é a mais clássica que eu me lembre, né? Enfim, é isso. Samuca, mais uma mensagem você lê para nós, querido? Leio sim. Padre Adriano, sua bênção. Tenho 39 anos. Tive alguns namoros que não deram certo e sou mãe solteira de um filho de 10 anos. Tenho me voltado para a igreja, tentando me manter no caminho da fé. Ainda gostaria de encontrar um bom marido. Será que Deus ainda pode me mandar uma pessoa, apesar dos meus erros? Olha, filha, os seus erros não tem nada a ver com isso. Se você se converte, se você busca Deus, né? É que a situação, hoje, eu gosto de apresentar as coisas de maneira bem racional. Claro, você vai rezar para Deus te enviar uma pessoa, mas como diz o ditado árabe, né? Confie em Alá, mas amarre bem os seus camelos. Existe uma parte que você tem que fazer. Por exemplo, eu vou esperar para Deus enviar um homem, o homem vai bater lá na sua porta. Vim aqui apresentar o meu currículo, quero casar com você. Não é assim que funciona. Você também vai ter que, se você quer encontrar uma pessoa, você vai ter que estar em algum lugar onde pessoas se encontram, ou no grupo da igreja, ou no grupo lá do clube, não sei. Claro, coisas santas, mas você tem que se fazer ver por alguém, tentar conhecer alguém. Né? Não é só Deus, porque senão parece que a culpa é só de Deus. E claro, a situação está difícil, tem muitos homens que já não querem ser homens, tem muitos homens nos vícios, tem muitos homens na infidelidade. Estatisticamente, né, os homens são mais vulneráveis a muitas coisas e acabam caindo aí, né? Então, você tem que rezar, mas também você acredita que isso é possível? Então, você se abra a isso, você conheça pessoas, mas por favor, nessa altura do campeonato, se for para você arranjar um enrosco, minha filha, continua sozinha, viu? Conselho de amigo, conselho de pai espiritual, né? Tem mais mensagem via WhatsApp para nós? A produção traz algumas mensagens. Eu tenho aqui no Instagram, mas eu quero dar uma mensagem também, eu quero dar uma atenção
para as mensagens que estão ali no WhatsApp. Não chegou ainda, então eu vou ler as outras. Estamos aqui, a Micheline está com a gente, a Lidiane também, dizendo: padre, meu filho fez o crisma e depois se afastou. Já faz 7 anos que não frequenta as missas. Plantei a semente e continuo pedindo por ele. Isso aqui é um assunto que dá pano para manga. Porque veja bem, o crisma, gente, ele não é um atestado de despedida da igreja, né? Então, eu nem todas as paróquias têm, óbvio, mas é importantíssimo nós como padres e todo mundo que trabalha com a evangelização já pensar numa coisa se seguindo o crisma, que possa seguir ali o crisma, né, na qual o jovem possa se engajar. Por exemplo, na minha época nós tínhamos o grupo de jovens, então a pessoa saía do crisma e já ficava no grupo de jovens, já participando no grupo de jovens, né? E ali do grupo de jovens ela se tornava serva do grupo, e depois um ia para o ministério de intercessão, outro de música, outro de cantar, né? Eram os grupos de oração que tinham, que eram maravilhosos. Eu fui formado muito no grupo de oração. Então, as paróquias têm que pensar, mas o pai e a mãe também já pensar. Por exemplo, eu celebrei a missa aqui, na Missa das Famílias segunda, veio uma mãe com uma adolescentezinha, 16 anos, coisa mais linda, menininha. Ela fez isso, fez aquilo na igreja, e eu perguntei para ela: e agora? O que você está fazendo? Não tem mais nada na minha paróquia não, minha filha. Mãe, vai atrás, na sua cidade é impossível que não tenha um grupo de jovens. Impossível porque o jovem precisa estar com o jovem, né? Não adianta ele só ficar indo com a sua mãe, com a avó, com a tia na igreja. É importante, ele vai, mas ele precisa participar de um grupo de jovens. Eu lembro quando eu fui no meu primeiro grupo de jovens, foi maravilhoso. Quando eu me engajei, né? Eu disse para ela deu até uma esquivadinha. Eu falei: mãe, fica de olho. Eu falei para ela: você é inteligente, olha na internet. Busca, você tem o celularzinho que não sabe mexer em tudo. Ela: padre, sei. Falei: então usa o seu dedinho, que você digita tanta coisa, e procura grupo de jovens, procura encontro para jovens. Gente, os encontros, os retiros para jovens são tão fortes, né? Onde o jovem pode aprender mais de Deus, ser batizado no Espírito Santo. Isso é maravilhoso, né? Então é isso, temos aqui uma mensagem. Sim, mensagem da Rosângela. Padre, boa noite. Crio minha filha com muita dificuldade. Pago muitas coisas sozinha. E tem meses que penso que não vou dar conta. Às vezes me sinto exausta e derrotada. Quero tirar esse peso e levar a vida com mais leveza. Como faço? Olha, você não é derrotada, pelo contrário, você é uma vencedora. Trabalhando sozinha, educando a filha, criando, né? Eu sei que às vezes o pai e a mãe não é tão mais presente porque ele tem que trabalhar para o filho comer, né? É complicado, né? São muitas vertentes. Mas você não é uma perdedora, pelo contrário, você é uma vencedora. E claro, você está exausta, tenta ver à medida que você possa descansar. Não sei que idade tem a sua filha, mas começa a cobrar também para ela te ajudar na casa, porque talvez você trabalhe o dia inteiro fora, né? Chega e a menina não faz nada. Então, sobretudo, homem e mulher precisa aprender, né? Mas quem é mãe, até que se prova o contrário, são as mulheres. Então, a mulher precisa aprender algumas coisas até mais aprofundadas dentro da sua realidade feminina do que o homem. Então, você já precisa ensinar, né, a ternura, o cuidado, certas coisas. Então, às vezes está pesado porque você está cuidando de tudo. Tenta ver se ela incentivar para ou dividir tarefas. Olha, a mãe faz a comida e você lava a louça. Eu limpo a sala e você lava os banheiros, entendeu? Envolvê-la para ficar menos pesado para você. Claro que adolescente não gosta disso. Às vezes tem que ser meio no empurrão, né? Mas para ficar também suportável para você, né? Não ficar uma coisa kamikaze. Convido você a fazer uma foto aí do nosso programa, posta aí no Instagram e nos marca, tá? É bem importante. Padre, não me identifique, por favor. Fui diagnosticada com bipolaridade, que precisa tomar remédio a vida toda. Mas antes acertar o remédio, o que eu não consegui ainda. Passo muito mal, além dos remédios para estabilizar o humor serem terríveis as reações. Estou rezando para ficar boa. Depois de tudo, Deus pode tudo. Mas minha médica disse que não adianta. Mas eu creio que posso ser sim curada. Reze por mim. Deus te abençoe, filha. Eu não vou dizer o seu nome. Eu creio também que você pode ser curada. Às vezes você vai ser curada e talvez Deus vai te dar a cura através da estabilidade da medicação também, né? A gente tem que se abrir. No livro do Eclesiástico está escrito, 38. Respeita o médico, a medicina, porque eles também são canal de Deus para cura, né? Então isso é importante. Agora, eu vejo que você precisa também se abrir para
descobrir o remédio. Até você descobrir é muito desagradável. Mas também o seu corpo, sua mente vai te dar sinais, às vezes logo, né? Se é aquilo ou se não é. Tem coisas que você vai precisar fazer o ciclo dos 3 meses, né? Da intervenção medicamentosa, mas tem coisas que o seu corpo já vai dizer, não é isso. Então vai acompanhando com o psiquiatra, você vai achar a medicação certa. Vai ter estabilizador de humor, né? Você vai encontrar o estabilizador de humor que te ajude. Procure a cura, peça, mas ao mesmo tempo não negligencie o seu tratamento. Isso é importante. Samuca, mais uma mensagem para nós, por gentileza. Essa mensagem é da Fátima, de São Francisco, Minas Gerais. Boa noite, Padre Adriano. Meu filho Marcos Vinícius está com a mente perturbada. Não quer tomar remédio, não quer tratamento. Por favor, me ajude. Olha, é complicado, né? Isso é complicado, porque sobretudo se for uma esquizofrenia, outras coisas, tem que ter tratamento, tem que ter medicação. Olha, eu penso, esses dias atrás eu acompanhei um caso aqui no Brasil, né, que aconteceu dentro de uma igreja, um assassinato de uma pessoa que tinha um problema de transtorno psíquico e não estava tomando remédio e matou uma pessoa dentro da igreja. Então, eu acho que a lei, né, a legislação vai ter que mudar daqui uns dias e obrigar essas pessoas a tomarem, porque aconteceu nos Estados Unidos um tempo atrás também, aquele assassinato dentro do metrô, né, a facadas, uma pessoa que também não estava tomando o remédio, porque é um perigo à sociedade. Mas, filha, reza nesse sentido, vai falar com ele junto com o médico, pede para o médico explicar as consequências, você está entendendo? E seja firme com ela, se tiver com ele, né? Se tiver o pai junto, por isso que é importante ter pai e mãe, né? Se tiver o pai junto, sabe? Chegam os dois juntos, presta atenção se está tomando o remédio, olha de manhã, você já tomou o seu remédio? É chato, mas tem que ser, como dizia aquela psiquiatra que eu citei, tem que ser, pediatra, tem que ser meio neurótico no bom sentido da palavra, o pai e mãe ficar em cima, né? Ficar em cima, porque é um perigo para ele, é um perigo também para todo mundo, né? Quanto tempo, produção? 1 minuto? Então é hora de dar bênção, né, Samuel? Sim, hora de dar bênção. Mas olha, você que é pai e mãe, parabéns. Deus abençoe você, te recompense o seu esforço. Eu sei que não é fácil, tá? É uma batalha, mas com Deus você vai conseguir. Ele te ama e está com você. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pai adotivo de Jesus, nosso pai também. Quando o Papa Pio IX o proclamou em 1870, patrono universal da igreja, ali a igreja reconhecia que aquela paternidade que José, não é, exerceu sobre o Filho de Deus, feito homem, Jesus, também é exercida sobre toda a igreja, sobre todos nós. Então José também, São José, é o nosso pai e nós hoje pedimos a sua intercessão. Quero acolher com muito carinho quem nos visita, as caravanas. Cadê o pessoal? Eu sei que tem gente de Aracaju, cadê o pessoal de Aracaju? Levanta a mão, uma salva de palmas, Deus abençoe. Daqui a pouco os sacerdotes vão se apresentar também, eles vão dizer de onde eles vêm. Também quero acolher o pessoal da paróquia do Rio de Janeiro, São Jerônimo, de Coelho Neto. Cadê o Rio de Janeiro? Deus abençoe, uma salva de palmas, bem-vindos. Que alegria. Se tiverem mais caravanas, eu não tenho nome aqui, mas sintam-se todos muito bem acolhidos e acolhidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Quero saber quem está vindo na Canção Nova pela primeira vez, se levanta a mão por gentileza. Vamos acolher também com uma salva de palmas esse irmão, essa irmã que nos visita aqui. Você sabe que nós na Canção Nova, os padres, talvez que vivam em paróquias, não tenham essa experiência, eles sempre acompanham o mesmo povo, né? Toda semana, por exemplo, eu presido a Missa das Famílias na segunda, e eu pergunto quem está vindo pela primeira vez, e toda semana muitas pessoas levantam as mãos, porque Canção Nova é um lugar, né, de peregrinação, também de passagem. A gente sempre está recebendo pessoas novas aqui, para nós é uma alegria. Quero acolher você que veio rezar conosco, quero acolher você que nos acompanha pela TV Canção Nova, pelo sistema Canção Nova de comunicação. Hoje, solenidade de São José, ao bem-aventurado esposo de Maria, nós estamos juntos para rezar, para elevar a Deus as nossas preces. Tenha certeza que Deus te ama. E você não está sozinho nas suas lutas, e Ele quer falar com você nesse dia. Então, esteja atento, ouvidos abertos como São José. Quero rezar pelas intenções que estão aqui, pelo aniversário de uma adolescente hoje, a dona Yolanda da Rosa Barretos, uma adolescente hoje, completando 100 anos. Ela não está aqui, está em casa, né?
mas está nos acompanhando, adolescente, claro, você entendeu a metáfora, né, a brincadeira. Também quero rezar pela Dona Maria José de Guapimirim, Rio de Janeiro, completando 70 anos. Bela Saldanha Magalhães, completando 10 anos, ela que é de Cachoeira Paulista. Terezinha Podes e Emanuele Podes, completando aniversário hoje também. O Miguel Lully, completando também aniversário. Olha, Ângela e Luiz Carlos Amorim, 2 anos de casado. Cadê a Ângela e Luiz César, perdão, Amorim? Levanta a mão. 2 anos de matrimônio. Onde estão? Se estiverem, levanta a mão para o padre ver, para nós rezarmos nessa missa. Deve ter ido ao banheiro, né? Tudo bem. José Roberto e... Olha, o nome da mulher aqui está meio em línguas, eu não estou entendendo. Dalci, obrigado, isso aqui é um D, entendi agora. José Roberto e a Dalci, 37 anos de vida matrimonial. Aqui atrás, uma salva de palmas. Parabéns. Você é um homem de atitude, hein? Já gritou o nome da esposa. Gostei de ver, muito bom. Gente, quero acolher com muito carinho o querido Fagner, que é membro da Canção Nova, que tem uma espiritualidade muito linda, também ligada a São José, os nossos músicos, também a equipe da liturgia. Deus abençoe a todos, obrigado, você que está trabalhando também na TV, nessa transmissão. Quero conhecer, que você e eu conheçamos os sacerdotes aqui e possamos os acolher com muito carinho aqui na Canção Nova. Isso é um fenômeno relativamente novo, tendo em vista que a igreja tem 2000 anos, e foi a partir de 1870 que os papas começaram a falar mais sobre São José, né? 1870, o Papa Pio IX proclamou José como padroeiro universal da igreja, patrono da igreja, e quando o Papa fez isso, poucos anos depois o céu respondeu. A gente vê que interessante, né? O Papa faz uma proclamação como Pedro aqui na terra, como o sucessor dos apóstolos. O que Jesus diz para Pedro? Te dou a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra, será ligado no céu. O que você desliga na terra, é desligado nos céus. Então, depois do Papa fazer essa proclamação, pouco tempo depois começaram a ter aparições de São José. A primeira, a mais assim conhecida, é a que aconteceu na Irlanda, na cidade de Knock, no santuário de Knock. Não sei se você já ouviu falar. Apareceu José, apareceu também a Virgem Maria, João Evangelista, bem interessante. E no último dia da aparição de Fátima, naquela grande maior aparição, junto com Nossa Senhora, apareceram quem? José, com o menino Jesus nos braços, e ambos abençoavam o mundo, né? Aquela aparição que foi para milhares de pessoas que viram o sol, né, virando, etc., rodando. Então, Deus começou a mostrar, enfatizar a figura de São José a partir do século XIX, 18 para 19 na verdade. Mas por quê? Por que antes a igreja não enfatizava tanto a figura de José? Porque antes, gente, na Idade Média, com a peste negra, com as guerras, com todos os problemas que eles tinham, todo mundo sabia o que era um pai, o que era uma mãe, o que era uma família, o que era um homem, o que era uma mulher. Só que quando começou a confusão, a partir do século XIX, começou a filosofia a questionar aquilo que era a criação, né, o dado da criação, o que é família, o que é homem, o que é mulher. O que aconteceu? Começou uma crise da masculinidade. Porque, tudo bem, eu sempre costumo falar, quando eu vejo alguma mulher machucada com um homem, né, todo o meu respeito às mulheres que se machucaram com um homem, com o esposo, com o pai, com alguém que abusou na vida, acontece. Eu sempre digo para elas, olha, cuidado, para você não jogar junto com a água suja o bebê que tomou banho nela, né? Combata o machismo, não combata o masculino. Combata o machismo é ruim, a masculinidade não é ruim. Por quê? Porque existem virtudes, comportamentos, características de personalidade que estão associados à masculinidade, gente, desde 5 séculos antes de Cristo, desde o início da criação da humanidade. Só que de 1870 para cá, especial no século XIX, com as ideologias, com muita coisa que aconteceu, a gente começou a desconstruir, né? A sociedade começou a desconstruir o que se entendia como homem. Então José é apresentado a partir desse tempo por Deus para ser uma referência do que é ser homem, para ser uma referência de masculinidade. Porque o que acontece? Eu disse isso no início, repito. Quando há uma crise na masculinidade, começa uma crise na paternidade. E quando começa uma crise na paternidade, começa uma crise na identidade. Por quê? Porque Deus criou homem e mulher e criou o homem com uma função muito específica na vida da sua família.
Você sabia? O pregador que vai pregar aqui, o padre Donald Calloway, eu vi uma pregação dele esses dias, que ele trazia uma estatística de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos. As famílias nas quais a mãe conduzia a vida espiritual, a oração, os filhos quando cresciam, cerca de 30% continuava na igreja. Mas quando era o pai que levava os filhos para a igreja, que rezava e que conduzia a espiritualidade, quase 80% dos filhos continuavam na igreja. Por quê? Porque Deus deu uma autoridade ao pai nesse sentido. E é o que os nossos pais e homens não estão fazendo hoje em dia. A igreja é coisa da mulher. Igreja é coisa da minha esposa, da minha mãe. Não, igreja, espiritualidade é coisa sua. Gente, na família de Nazaré, quem era o mais santo ali dos três? Eu não estou fazendo competição com os três não, que me perdoe a Sagrada Família. Mas tinha uma pessoa ali que era Deus ao mesmo tempo, sim ou não? Jesus era homem e Deus. Tinha uma pessoa que era imaculada na sua concepção. Quem que era? Não tinha mancha do pecado original. Então quem que era, desculpa o termo, analogia, não quero ser raso, mas quem que era o menos santo ali entre eles? O mais fraco, vamos dizer assim. São José. Mas sabe quem conduzia a oração na casa? São José. Sabe quem conduzia a família? São José. Jesus se submetia à autoridade e à paternidade do seu pai humano, que era José. O que aconteceu lá no templo? Jesus se perdeu. Na verdade, Jesus não se perdeu, né? Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. O pai e a mãe perderam Jesus, né? Que ficou no templo. Depois, quando eles voltaram, o Evangelho diz que ele voltou com José e Maria para Nazaré, tinha 12 anos, se perdeu no templo, e ele lhes era submisso. Então Jesus se submetia à autoridade do seu pai humano, que era José. Deus se submeteu a José, a mulher mais linda e mais perfeita que já existiu, que é Nossa Senhora, puríssima, sem a mancha do pecado original, se submeteu a José, porque ele era um homem justo, diz a Bíblia. E justo na Bíblia, veja bem, não quer dizer que ele era um dominador, que ele chegava para a mulher e falava assim: faz comida agora, lava meu prato. Não, não era isso. Justo na Bíblia, dikaios do grego, dikaios ou dikaios, quer dizer aquele homem, aquela pessoa que tem o coração totalmente alinhado com o coração de Deus. É aquela pessoa que tem sensibilidade espiritual para se conduzir, se deixar conduzir por Deus. É aquela pessoa que é totalmente agradável a Deus. Então São José, por ele ser justo, ele não era uma pessoa que conduzia sua família para o lugar errado, não. Ele conduzia para o lugar certo, do jeito certo. Só que eles se submetiam. E veja bem, quando eu falo de submissão, gente, eu não estou falando que um é melhor, outro é maior. Eu estou falando que o homem tem o seu papel e a mulher tem o seu papel, ponto. O homem não vai ficar grávido e a mulher não vai fazer certas coisas que o homem faz. O homem, Deus deu ao homem mais energia, mais testosterona. Porque como ele disse ao primeiro homem que ele colocou no jardim, Adão, o primeiro homem que ele criou, te coloco no jardim para proteger. Deus criou o homem para proteger a sua família, por isso que ele é mais forte, para dar a vida pela sua esposa, por isso que ele tem mais testosterona, tem mais músculos, não é? Então Deus criou o homem com essa função. Só que o que acontece? A partir de 1960, com a Revolução Sexual e tantas revoluções e ideologias, isso começou lá atrás com a Revolução Francesa, né? Que todo mundo ensina nas escolas que foi a coisa mais linda que aconteceu. Mataram mais de 2.000 padres, estupraram um monte de freira, mataram um monte de bispo, confiscaram os bens da igreja, expulsaram Deus da França e todo mundo celebra como se fosse a coisa mais linda. Todo mundo não, né? Me perdoe, eu estou dizendo, muita gente, né? Mas começou lá atrás essa crise, de questionar aquilo que Deus criou, né? Então, com a Revolução Sexual, os meninos, eu vi uma pesquisa, eu vi um livro que eu coloquei, esse livro que eu escrevi, Curar e Restaurar o Masculino, né, que eu lancei pela editora Canção Nova em 2020, se chama o subtítulo, Uma Jornada de Cura pela Masculinidade. Ali eu apresento aquilo que é a masculinidade bíblica. Eu vou falar mais sobre isso na missa de domingo, na homilia de domingo. Não vou desenvolver esse assunto hoje, né?
Mas ali eu coloquei a pesquisa de um livro chamado The War Against the Boys, A Guerra contra os Meninos. Esse livro, de uma autora americana, provava que a partir de 1960, 65, os homens começaram a ser punidos, os meninos, por agirem como homens, por reagirem como homens. Quando eles tinham aquela agressividade da testosterona, né? Agressividade no bom sentido da palavra, jogar bola, brincar, correr, eles eram punidos. Então eles começaram a ficar inseguros. E eu coloquei no meu livro uma matéria que tem o boneco Ken. Quem aqui já brincou com o boneco Ken ou com a Barbie? Levanta a mão. Você já não tem mais idade para isso não, tá? Abaixa essa mão aí. Ah, foi da sua neta, entendi. Foi da sua neta, né? Que você comprou para ela. Eu coloquei no meu livro, gente, uma pesquisa que mostrava o boneco Ken de 1960 e pouco e o boneco Ken de agora, de 2020, quando eu lancei. Por incrível que pareça, o boneco Ken de 2020 é mais feminino que a Barbie. Os traços do rosto, da mão. Eles estão querendo fazer os homens agirem como mulher e as mulheres agirem como homem. E com isso eles tiram a referência, tiram a identidade, aí as crianças estão perdidas. Você vê adolescente se matando por causa de nada. Você vê adolescente em crise, meninos que não sabem o que é ser homem, porque nós tiramos a referência. As pessoas não combateram o machismo, elas combateram o masculino. Esses dias eu vi atrás uma menina que tinha tantas essas ideologias na cabeça e combatia, e tudo era opressão do masculino, o patriarcado. Aí um dia ela falou para mim: ai padre, reza por mim, eu estou querendo tanto achar um homem para casar, mas está tão difícil. Falei: talvez o homem que você está procurando foi criado por uma mãe que pensa igual a você, né? Pedi dele um banana. Aí ela ficou sem graça, mudou de assunto e falou do jogo do Corinthians. Sempre assim, né? Você não deixa o menino ser homem, não incentiva, não dá boas referências. E isso, gente, é estatística. Tem uma estatística do IBGE de 2000. Isso foi de quando eu escrevi o livro, tá? Então, claro, talvez se atualizou alguma coisa ou outra. Mas 2020, 2021 não está tão longe. A estatística mostrava o seguinte, que 2 em cada 3 meninos que estavam na antiga FEBEM, né, que agora acho que é Fundação Casa, os adolescentes que estão envolvidos com crimes sérios, assassinatos, 2 em cada 3 não tinha pai. E que isso tinha uma relação direta com a concepção deles de limite, né? Porque o pai, ele existe para colocar limite. E eu não estou falando que todo mundo que não tem pai vai virar ladrão ou vai ser preso, tá? Porque hoje todo mundo está tão ofendido com tudo, né, que você tem que explicar os detalhes. Eu estou trazendo conteúdo de uma pesquisa. Coloquei no meu livro lá, depois se tiver dúvida você lê. Então, o pai representa limite. A mãe muitas vezes é o sim e o pai muitas vezes é o não. Se bem que está invertido muitas vezes sai nas famílias que tem umas mães que eu vou dizer para você, mandona, e o marido é uma gazela, né, para não dizer outra coisa. Mas psicologicamente, do ponto de vista do que é a natureza, o homem existe como uma instância do limite. Então o menino, quando não tem limite, ele enfrenta a mãe, ele enfrenta a polícia, ele enfrenta o mundo. E essa pesquisa mostrava que 2 em cada 3 que estavam lá não tinha pai, ou tinha família disfuncional, né? Se você não tem pai, você não está condenado. Você vai buscar a vida de oração, você vai crescer e Deus vai fazer a obra em você. Mas o que eu estou trazendo é muito sério. Só que a gente ataca a masculinidade. Por fim, por consequência, cai a paternidade. Como consequência, cai a identidade. E o menino, vou contar uma coisa para você, mulher, que se você não sabia, fique sabendo. Eu tive que estudar muito psicologia masculina para conseguir escrever o livro Curar e Restaurar o Masculino e chegar a essa conclusão. Sabia que a mulher, do ponto de vista hormonal, a menstruação, tudo aquilo que é próprio da feminilidade, ela cresce já com uma compreensão mais intuitiva do que é a feminilidade, do que é ser mulher. Agora o homem, ele se torna homem através do contato com outro homem. O menino precisa de uma referência para descobrir sua masculinidade, para esculpir a sua masculinidade. Por isso que é muito comum você ver o menininho ou gostando de um atleta, de um jogador de futebol, ou de um super-herói. Você já percebeu como os meninos gostam de super-heróis, né? Meu sobrinho está nessa fase. Eu já dei bonequinho para ele do Homem de Ferro, do Homem não sei do que. Eu nem mudo os nomes agora, né, dos heróis. Tal. E ele tem uma espadinha lá, tal.
E você vê que ele vai para cima mesmo. Comigo ele brinca forte, só que a hora que ele vai pro lado da irmã, eu já, e a mãe dele, a minha irmã já fala, ó, ela é menina, sua irmã. E ela tem 4, ele tem 7, né? Mas o menino, ele quer uma referência, ele quer a espadinha. Eu perguntei para ele assim, você quer ser padre? E eu na esperança, né, na ilusão. Você quer ser padre? Ele tinha 7 anos. Ele falou, não, eu quero casar, eu vou ter 2 filhas. Ele falou o nome que ele quer dar para as meninas. Eu falei, desisti. E eu achando que eu estava abafando na minha família. Eu falei, agora todo mundo vai virar padre nessa casa. Mas a igreja também precisa de santas famílias, né? Sim ou não? Santos esposos, né? Se todo mundo virar padre também não dá, né? Tem que ter família. Aí se eu ficar levando todo mundo para o seminário, as mulheres vão me bater, né? Elas querem casar. Então nem todos têm vocação. Mas voltando ao assunto, você percebe no menino, né? Eu vi no meu sobrinho, eles têm sede de referência. Como eu disse, às vezes é um herói, às vezes é um jogador de futebol. Só que veja bem, nós católicos estamos perdendo tempo. Porque não existe um livro no qual exista mais referência e mais super-heróis do que a Bíblia. Os nossos meninos têm que conhecer os heróis da Bíblia. Tem que conhecer São Miguel Arcanjo. Meu sobrinho é encantado com São Miguel Arcanjo, porque diz que ele São Miguel é o guerreiro, né? Espada, o menino gosta disso, né? Tem espada de São Miguel, escudo de não sei de quem. E a minha irmã é criativa, vai inventando umas coisas que nem existem, mas mãe pode, né? Então, o escudo de São Rafael nem escudo tinha, né? Mas enfim, a gente precisa apresentar aos nossos meninos os heróis da fé. E quantos heróis, você pega os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, pega lá atrás Noé, pega os juízes, os profetas, João Batista, Paulo, São José, que é o santo que nós celebramos hoje, pai adotivo de Jesus. Nós precisamos dar referência de masculinidade às nossas crianças. E mais, do que nós darmos, elas precisam encontrar dentro de casa. Você que é pai, eu vou dizer para você, não se sinta sobrecarregado. Mas Deus colocou você na sua família e te deu essa mulher para você ser uma referência para o seu filho, para você ensiná-lo o que é ser homem, e para você cuidar dessa mulher como José cuidou da Virgem Maria. Gente, é ou não é verdade que a gente vai copiando, o menino vai copiando muita coisa do pai? Eu digo para você, meu pai viajava, ele era caminhoneiro, e eu pensei assim, eu cresci muito com a minha mãe, com a minha irmã. Eu pensei assim, quando eu morava lá, acho que eu não peguei tanta coisa dele. Só que quando você se afasta, né? Eu estou aqui na Canção Nova, vi quase 23 anos. Você sai de perto, aí você vê, né? Eu sou a cópia dele em tudo. O jeito de falar, o jeito de pensar, o jeito de conversar, o jeito de dirigir. Não, ele dirige melhor, na verdade. Mas eu estou chegando lá, né? Mas eu aprendi com ele. Então o jeito de tratar meu pai, gente, ele é um caminhoneirão, aquele italianão, caminhoneirão mesmo, moda antiga, lá do Paraná. Mas eu nunca vi ele levantar a voz com a minha mãe. Aliás, eu nunca ouvi, né, que ele levantar a voz com a minha mãe, nunca. Educado com as mulheres, educado com as minhas irmãs. Um homem bruto, porque o trabalho dele era exigente. Nunca vi. E eu aprendi com meu pai. Nunca levantei a voz com as minhas irmãs assim. Claro, quando eu era antes de Cristo, muito chapado, às vezes fazia. Mas não era assim natural, né? Não era algo que eu vi acontecendo na minha casa, né? Não era algo que eu via acontecer. Não. Eu peguei o jeito do meu pai. E na verdade eu peguei o jeito de dirigir do meu pai também. Ele é um pouco mais prudente, que a minha geração gosta mais de emoção, né? Mas eu dirijo como meu pai. Eu dirijo caminhão também, tenho carteira de caminhão, já dirigi caminhão, já tive caminhão quando eu morava lá no Paraná ainda. Dirijo como ele. Eu faço, quando eu ia colocar a lona no caminhão, né? Tem um jeito de fazer o nó, que a gente chama em alguns lugares, lá no sul se chama nó carioca, né? Eu aprendi com ele. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus aprendeu com José o jeito de tratar as mulheres. Ao ver José tratar uma Nossa Senhora, se relacionar com Nossa Senhora. Jesus aprendeu com José a fazer a caridade. Porque José, como um judeu líder de família, eles eram caridosos. Eles tinham dever bíblico com o órfão, com o estrangeiro. Jesus aprendeu com José a trabalhar, a ser carpinteiro, a cuidar, né? A ser um artista, porque a palavra do grego para carpinteiro é tekton, né? Poderia ser traduzido também como artesão, alguém que faz arte com a mão, né? Com a madeira, com a escultura. Jesus olhou para José e aprendeu o jeito de lidar com a própria ira, olhando para José. O seu filho precisa encontrar em você um modelo. Como é que você trata, homem, a sua esposa?
Porque ser homem, ser macho, não é ser um troglodita, não é ser um hipopótamo não, tá? Homem de verdade é alguém que tem condição, que tem coragem para dominar sua ira, sua revolta, seu ímpeto, e ser gentil, e ser um bom educador, e corrigir com firmeza quando tem que corrigir. Mas não é ser um hipopótamo não. Não é sair brigando com todo mundo, ou dizendo para a mulher, quem manda aqui sou eu. Isso não é masculinidade. São José não era dominador, ele era líder, ele tinha autoridade, mas ele não era um dominador. E a autoridade dele era respeitada por quê? Porque ele amava, porque ele dava exemplo. O homem mais importante da Bíblia depois de Jesus é José, e ele não falou nenhuma palavra no evangelho inteiro. Um homem que liderava pelo exemplo, não pelas palavras. Então você, homem que está aqui, nós vamos falar muito com você. Que exemplo que você é para o seu filho? O seu filho olhando para você hoje, o que ele aprende? Como que você trata a sua esposa diante do seu filho? Ele vê você elogiando a sua esposa? Eu sei, às vezes ela quer bastante elogio, bastante. Eu sei que às vezes, né, eu costumo brincar, eu estava pregando para mulheres esses dias, que nós homens, o homem pensa assim, mas se eu estou na casa com ela, é sinal que eu a amo e quero estar com ela. E todo dia a mulher, você me ama? Você gostou do meu cabelo? Mulher, eu não estou com a vizinha, eu estou com você. Né? Na cabeça do homem é assim, viu mulheres, entendam. Uai, você me ama? Se eu não te amasse, eu estava lá fora, eu estava com outra. É assim que a gente pensa. Desculpa a nossa simplificação, né, anatômica do mundo e psicológica do mundo também. Mas a sua mulher, você precisa demonstrar o seu afeto para com ela. O seu filho ouve você elogiando a sua esposa? O seu filho vê você fazendo caridade? Gente, tem coisas que a gente aprende em casa. Às vezes você encontra até um religioso, um padre, um consagrado, e se você analisar o comportamento, você vai ver que tem hábitos bons e hábitos ruins, que não é nem culpa se ele é da Canção Nova, da diocese, é a criação. Oxalá as nossas crianças descubram a caridade, a beleza da caridade, vendo os pais fazerem caridade. Por que você não pega o seu filho no domingo, compra uma cesta básica e vai com ele entregar para um pobre, para o seu filho ver você fazendo a caridade? Por que você não leva o seu filho para ir à igreja, para rezar com você o terço? Gente, um filho, uma filha que cresce vendo o pai de joelhos diante do Santíssimo, como eu disse, muito possivelmente vai continuar esse mesmo caminho. Então José é para nós modelo, referência num mundo que destrói a referência masculina. José é um homem forte, José é um homem orante, e mais uma vez eu digo para você, homem, oração, espiritualidade não é coisa de mulher. Eu vou ser sincero, nas nossas igrejas, sempre, a grande maioria esmagadora é de mulheres. Nas nossas redes sociais, quem segue a nós padres, às vezes a maioria é mulher. Mas por quê? Os homens não precisam? Ah, são tudo santo, perfeito, né? Não, eles precisam também, precisam acordar. Eles precisam buscar Deus e transmitir Deus. Enfim, tendo falado tudo isso, agora eu vou, nesse pouco tempo que me resta, falar um pouquinho especificamente da pessoa de José e por que ele é essa referência para nós. Amém? Olha só o que São Bernardo de Claraval, doutor da igreja, dizia: José foi escolhido para ser o guardião do maior mistério que Deus confiou à terra. Qual é o maior mistério que Deus confiou à terra? Qual? Fala, criatura. Não, a encarnação. Deus se fazer homem. Ele é o guardião dessa verdade, desse mistério vulnerável. Porque Jesus se fez homem como um guerreiro destemido com 5 espadas? Não, ele se fez um bebezinho. Quem aqui é mãe? Levanta a mão, ou pai. Pode baixar. Quem aqui já viu um bebezinho pequeno? Acho que todos nós, né? Você já percebeu o quanto que a criança é vulnerável quando nasce? Gente, o cavalinho quando ele nasce, o bezerrinho, ele se vira, ele já sai andando. A criancinha, se você não limpar, ela assa a bundinha e é perigoso pegar uma infecção e morrer. Se você não der comida, se você não pegar, se você não dar tapinha nas costas, nós somos dependentes, frágeis. Jesus nasceu frágil e José foi o guardião disso. Redentores custos, né?
o guardião do Redentor, né? É uma encíclica que São João Paulo escreveu também, Redentores Custos, falando sobre São José, linda. Então, José guardou o maior mistério, que é a pureza de Nossa Senhora e a encarnação de Deus que se fez frágil. E olha só, Deus confiou a José as duas grandes joias do céu, Jesus e Maria, confiadas a um homem, sabe? E outra coisa, a José foi dado o poder paternal sobre o próprio Jesus. Olha o que São João Paulo II falou na encíclica Redentores Custos. José participou do mistério da encarnação como nenhum outro homem. José o justo, não é? E José, ele era um homem silencioso, mas um silêncio de quem sabe escutar. Santo Tomás de Aquino dizia que a vida espiritual de uma pessoa não cresce se ela não aprende a silenciar e escutar. Sabe por que tem muita gente aí que não sai do lugar, que não vence vício, que não melhora, que não se torna mais virtuosa, que não tem uma espiritualidade mais forte? Porque essa pessoa é cheia de barulho, a cabeça dessa pessoa é cheia de barulho, o coração dessa pessoa é cheio de barulho, a casa dessa pessoa é cheia de barulho. Aprendamos com São José o poder do silêncio mais eloquente do mundo. Ele silenciou, mas um silêncio de escuta. E José, ele manifesta a sensibilidade do homem de Deus que escuta. Deus falava com José nos sonhos. Mateus 1:20. Não tema receber Maria por esposa. Foi num sonho. Depois, Mateus 2:13. Foge para o Egito. Outro sonho. E essa é a parte que mais se manifestou, né? O cuidado de José diante da fragilidade do verbo encarnado. Por quê? Porque Herodes estava matando todos os bebês de 2 anos para baixo. E o Deus apareceu a ele em sonho e disse: foge para o Egito. E o que a palavra diz? José tomou sua mãe e o menino e partiu para o Egito naquela noite. Ele não esperou para depois. Ele escuta e coloca em prática. Naquele momento. Então ele tinha sensibilidade espiritual para escutar Deus. Depois, na volta do Egito, Mateus 2:19, Deus falou com ele de novo em sonho. Depois, Mateus 2:22, Deus falou para ele em sonho: vai para Nazaré, né? Repito o que eu falei de Santo Tomás. Deus confiou a José os maiores segredos do seu coração, porque encontrou nele um coração silencioso. De 0 a 10, qual é o nível de silêncio que há no seu coração? 12? Aprendamos com José a silenciar. Aprendamos com José a obedecer. Aprendamos com José a arte do cuidado, né? E aprendamos a contar com José. Santa Teresa d'Ávila dizia: não me lembro de ter pedido algo a São José que ele não me tenha concedido. Você que é homem, você precisa pedir a intercessão de São José para você exercer sua missão. Você que está numa agitação, numa ansiedade no coração, precisa pedir a intercessão de São José, para que você acalme o seu coração e silencie como ele. E olha, você precisa, eu preciso, nós precisamos pedir a intercessão de São José diante das crises que nós enfrentamos. Porque São José, gente, enfrentou crise no dia da gravidez inesperada de Nossa Senhora. Você que é homem vai me entender. Talvez para a mulher você não entenda como a gente homem entende. Imagina, filho, você que é casado, sua esposa bonita, aí lindona do seu lado, ela vai visitar lá uns parentes e volta grávida. Só que você faz as contas, né? Não vou falar muito que tem criança aqui, né? Então, você vê que não rolou assim uma conversa mais forte nos últimos semanas. E você começa a pensar: de onde vem esse ser, né? E você é branco e fala: será que vai nascer negão? Ou vice-versa, ao contrário, né? Imagina a sua cabeça: mas José não tinha tido nenhuma relação com Nossa Senhora, ela apareceu grávida. Então foi uma crise. Como que ele solucionou? Silêncio, oração e escuta de Deus. Ele não saiu chutando o balde. Enquanto ele raciocinava, rezava sobre isso, o anjo apareceu e falou: não tenha medo de receber Nossa Senhora. O que vem dela, o menino que vai nascer, é obra do Espírito Santo. Ela não saiu com ninguém, é gerado pelo Espírito Santo. Então olha outra crise, a perseguição de Herodes, como eu já disse, quando ele fugiu para o Egito. Depois o exílio no Egito. Imagina morar em outro país, outra língua, outro povo, outra religião, ter que arranjar emprego. José que segurou, que proveu para o menino Jesus, que era uma criança, para sua mãe.
Depois a crise da pobreza em Nazaré, da vida escondida. Com ele a gente aprende o poder da confiança na providência de Deus, porque Deus cuidou dele. Mas ele passou por crises, por carestias, como você que talvez está com dívida, não está conseguindo providenciar, prover o que você precisa para os seus filhos. Sabe? E outra coisa, José pode ser resumido em 3 palavras: silêncio, confiança e fidelidade.